É por natureza um ser competitivo. Se a gente pensar isso, remonta lá à época dos gregos, com seus embates e competições de dramas e artes, e até chegar agora no século XX, onde o boom dessas premiações acontece como uma economia do prestígio. A Ana é representante do IF no Brasil, que é um dos principais festivais de design do mundo. O IF tem 64 anos de existência, é consolidadamente um dos mais importantes selos de design mundiais. A Ana é formada em design, tem mestrado em gestão de pessoas e é também diretora do Centro Brasil Design. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o IF, a participação do Brasil no IF, que teve no ano passado, neste ano, 27 prêmios para o Brasil. O Levi foi um dos jurados. E ela vai então apresentar para a gente a relevância desse prêmio e o que é destacado nos projetos brasileiros nesses festivais. Aproveitem. Ana, bem-vinda. Boa tarde a todos. É muito legal a gente estar aqui falando de assunto positivo, né? E até demorou um pouquinho para compor as telas, criou uma curiosidade, a gente via a palavra design e não via o que tinha acima dele. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho que a gente está bem no cenário mundial, a gente pode se apropriar e se empoderar do design brasileiro, e é para passar um pouquinho dessa nossa experiência quando a gente começa a juntar tudo que acontece de bom no Brasil e buscar representatividade fora, é que a gente está aqui nesse bate-papo hoje. E o assunto é bom, e quando a gente começa a se espelhar nesses exemplos, a gente começa a perceber que a gente está no lugar certo, a gente está na profissão correta, a gente pode seguir, porque tem muito caminho bom e muita gente boa fazendo e abrindo o nosso caminho para a gente continuar fazendo isso bem feito. A palavra empoderamento parece um pouquinho forte, um pouquinho presunçosa, mas a ideia aqui é a gente realmente se apropriar dessa ferramenta design para mostrar assim, eu sou designer, eu sou um designer brasileiro, o meu design brasileiro pode sim ser igualado ou até superado a um design de outro país. Porque a gente tem um senso de querer às vezes depreciar, de autodepreciar o nosso trabalho, que a gente não é tão bom quanto eles, e a gente tem se destacado muito nisso. E a minha ideia hoje aqui para vocês é trazer alguns exemplos para que depois a gente possa debater como é que a gente consegue chegar lá. É difícil, a gente sabe, eu acho que esse bate-papo sincero vai ser bom para isso, para mostrar que não é fácil, mas se fosse fácil a gente estaria com mais concorrência. Então cada vez o mundo está mais acirrado e a concorrência mais ainda. Eu coloquei essa frase para a gente fazer uma reflexão, que as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato o mudam. Se a gente puder dar um primeiro passo, eu ia convidar vocês a dar um passo grande. Porque a mesma energia que a gente vai usar para dar espaço, ele pode ser mais significativo ainda. Então, por que não a gente colocar a nossa energia para dar realmente um passo significativo? A gente já sabe aqui, quantos são designers? Empresários? Não são da área de design? É um pouquinho utópico eu ficar falando que design é importante, que o design gera competitividade, que o design gera diferencial competitivo. Num evento como esse, falar que design é importante não tem sentido. Mas a gente precisa perceber, e o nosso discurso tem que estar um pouco mais alinhado, que o design ele vem para transformar os negócios. Quando eu tenho uma interrogação bem grande, quando o meu cliente tem uma interrogação bem grande, e eu faço um caminho super tortuoso, não um caminho reto, não um caminho fácil, cada um de vocês tem um método, uma metodologia para chegar lá, eu tenho que saber que o resultado tem que ter impacto econômico, tem que ter um impacto positivo para o negócio. Se ele também vai mudar o entorno, que bacana. Se ele vai mudar a minha sociedade, também bacana. Mas eu preciso ter, no primeiro momento, que encarar que o design vai trazer um impacto positivo para os negócios. Quando eu penso isso, eu não estou aviltando a profissão, eu não estou sendo mercenário, eu só estou querendo ganhar pelo que eu estou fazendo. E quando eu consigo mostrar que eu gero resultado positivo, econômico, no bolso do empresário,
eu consigo criar uma relação com esse empresário de confiança. Eu não estou lá para ser amigo dele só. Eu posso ser muito próximo a ele, eu posso entender muito do negócio dele, eu conheço coisas do negócio dele que talvez o sócio dele não saiba, porque eu estou trabalhando junto para construir uma marca melhor, um produto mais eficiente. Mas eu tenho que mostrar que a minha profissão é tão importante e necessária para o negócio dele, que ele depois cria essa relação quase que de dependência, e quando ele pensar num novo produto, pensar numa nova marca, numa nova comunicação, ele vai recorrer a mim. E daí a gente fala de conexões transformadoras, que é o que a minha instituição faz. O Centro Brasil Design é uma instituição que atua fazendo essa relação, colocando empresários para conversar com designers. O meu momento aqui não é para ter uma fala romântica, é para a gente dizer, essa relação é conturbada, não é, designers? É fácil falar com o empresário? Parece que tem uma barreira, eu não consigo às vezes transmitir tudo que eu posso fazer para aquele negócio. Eu preciso desmistificar a cada novo cliente. Cada novo cliente eu consigo conquistar, mostrando que a minha atuação vai fazer bem para o negócio dele, é uma conquista que nós, designers, conseguimos. Então a gente faz um trabalho de catequização o tempo todo. E o Centro Brasil Design faz isso com os empresários para mostrar que realmente eles precisam dos designers. Só que nem sempre é fácil. O nosso convencimento, a nossa moeda de troca, a nossa linguagem tem que ser a mais próxima do empresário. E daí quando a gente faz toda uma construção para chegar na hora desse casamento e a entrega não é boa, todos nós nos frustramos. Isso acontece bastante. Acontece tanto que quando eu chamo o empresário, vamos lá vamos fazer juntos, você precisa colocar mais energia nesse teu produto, você precisa pensar num produto mais eficiente, você precisa trabalhar com o resíduo que você tem na tua fábrica, você precisa posicionar melhor a tua marca, ele se convence que precisa fazer isso e a gente vai fazer uma tomada de preço. Por incrível que pareça, ainda chega com 3 propostas totalmente diferentes e o empresário, você recebe 3 propostas e você não consegue analisar essas propostas, porque ainda o designer criativo acha que ele não precisa fazer a mesma tratativa com o empresário, a mesma linguagem. Então a gente precisa primeiro dar um passo para trás, antes de ser criativo, eu preciso saber me comunicar com esse empresário. Então é isso mais ou menos que o Centro Brasil Design faz, conecta empresas a designers. Eu convido vocês a participar desse nosso movimento do Centro Brasil Design, é uma instituição que está em Curitiba, mas faz um trabalho nacional. Depois eu posso apresentar alguns exemplos de como que a gente faz isso. Atualmente a gente está com um projeto que conecta as empresas aos escritórios de design para desenvolver projetos para exportação. O Brasil tem um gargalo na exportação, os nossos produtos não chegam lá de forma tão eficiente, às vezes as embalagens não são tão eficientes, e a gente está nesse processo de conectar os designers para que esses resultados finais cheguem, atravessem as fronteiras do Brasil. E uma das iniciativas do Centro Brasil Design também, para conectar cada vez mais o design, colocar o design num patamar um pouco mais profissional, é esse selo. Alguém já viu esse selo vermelho, IF? Alguém sabe o que significa IF? É o International Forum. Como o Gustavo comentou, é o prêmio mais antigo de design do mundo. E quando a gente fala assim, mais antigo do mundo, já cria uma desconfiança. Mas é o mais antigo que acontece há 64 anos. A gente já começa a ter um certo olhar mais simpático por uma iniciativa que acontece há 64 anos. Quando a gente começa a perceber que uma iniciativa deu certo e se perpetua por mais de 60 anos, deve ser que alguma coisa lá acontece de bom. A base desse prêmio é na Alemanha, talvez seja isso. Mas mais do que isso, é uma instituição que reúne profissionais do design do mundo inteiro. E eu pergunto a vocês, eu sou um bom designer, trabalho para uma boa empresa, ou faço projetos para várias empresas, eu quero que essa empresa conquiste patamares maiores. Eu incentivo a minha empresa a se comparar com o mundo, porque hoje os produtos estão cada vez mais globais. Os prêmios muito locais, muito setoriais, acabam
fazendo com que a gente se compare com os nossos, né, com a gente mesmo, muito próximo. Então, assim, um prêmio de imóveis, eu vou comparar móvel com móvel. Ou em determinadas regiões, existem muitos prêmios locais. Quando a gente toma uma atitude de buscar um prêmio internacional, eu estou elevando a minha imagem. Só que a minha exposição é maior também. Eu vou ser comparado com produtos de diversos países, mais de 80 países. E com isso eu preciso me preparar um pouco melhor para essa competição. Uma notícia boa é que o Brasil, no meio de tanta notícia ruim, nós estamos entre os 10 países mais premiados em design no mundo. A gente fica à frente de economias muito mais tradicionais, como Inglaterra, Dinamarca, Suécia, porque a gente acredita que se inscrevendo, se expondo para uma competição mundial, o retorno que isso vai dar vai ser muito maior. Infelizmente, o nosso câmbio não é muito favorável. Então, tudo quando eu tiver que pensar em custo, como é um prêmio europeu, eu tenho que fazer vezes 4. Só que a volta que esse prêmio te dá em visibilidade, em projeção, ela é muito grande. E a gente tem um número aí, uma taxa de conversão muito bacana. Os brasileiros que se inscrevem conseguem 30% de efetividade. Isso é uma taxa muito boa, porque a gente vê aí a taxa da China, que é de 17%. É incrível quando você vai para esse prêmio e percebe a quantidade de produtos chineses inscritos. Por que vocês acham que a China inscreve tanto? Bom, porque tem volume. Mas por quê? Além do design, eles querem um reconhecimento. E a China quer se comparar com esses produtos globais. Então, existe muita inscrição da China, no entanto, essa taxa de conversão não é tão grande quanto dos brasileiros. A gente acredita que o produto brasileiro, que a inscrição brasileira, que a comunicação brasileira, ela é mais efetiva, porque ela tem melhores projetos. Nós somos mais criativos. A gente tem que só se expor cada vez mais para que a gente aumente ainda mais essa taxa. E quem sabe daqui a alguns anos a gente fica entre os 5 países mais premiados do mundo e a gente use isso a nosso favor. Isso tem que estar no nosso discurso quando a gente vai prospectar um cliente. Então a gente precisa dessas informações até para a gente melhorar o nosso argumento. Agora eu queria mostrar para vocês alguns projetos que foram premiados e cada um tem um porquê. Mas mais do que olhar o projeto, eu convido vocês a fazer uma reflexão por que será que esse projeto foi premiado. O que esse júri internacional, com designers renomados do mundo inteiro, viu nesses projetos brasileiros que elevou esses projetos para uma classe mundial de premiação. Esse é um projeto desenvolvido pelo escritório Greco Design, para Drogarias Araújo, do depósito das Drogarias Araújo. O escritório Greco Design, coincidentemente, está aqui na minha frente. Ele é o escritório mais premiado no Brasil e o escritório que mais conquistou a premiação máxima do design mundial, que é o IFE Gold Award. Esse projeto, acima de tudo, ele tem aí na sua concepção a palavra sustentabilidade. Então a gente pode aqui fazer uma análise, uma introspecção. Será que eu tenho algum projeto onde a sustentabilidade é dominante no meu projeto e que chega lá na Europa e é muito bem percebida? Nesse projeto a gente vê um reuso, uma praticidade do material. A gente tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho melhor isso, mas acima de tudo eu mostro que com baixo custo e muita criatividade eu consigo fazer uma entrega de qualidade. A empresa não tinha um grande budget para fazer esse projeto, então o escritório de design já nasce com um pressuposto de limitação, e quanto mais limite a gente tem no projeto, parece que mais criativo a gente fica. Eu não quero falar mais, eu não posso estragar a apresentação, então eu quero mostrar um vídeo que mostra o porquê esse produto, esse projeto foi premiado no IFE.
Percebe aí que o patrocínio da Snickers, é isso? Não teve patrocínio. Mas o trabalho de repensar o resíduo que tinha lá para fazer toda essa sinalização do depósito, tinha a ver com espessura, resistência, um budget baixo, e o empresário perceber que ele pode ter um ativo muito importante, que era um problema para ele, virar um projeto premiado internacionalmente. Tenho certeza que o seu Araújo aí vai olhar o design a partir daqui de forma diferente. Um outro projeto que foi premiado esse ano, a gente teve um ano muito bom de projetos premiados, mesmo em um ano difícil, e a gente acredita que uma inscrição, quando você vai colocar na tua empresa, quanto que eu vou gastar em publicidade, quanto que eu vou gastar em visibilidade, quando você coloca a inscrição no prêmio internacional, pode ser que pese, mas o retorno que isso dá. E a Fiat, com o projeto da Toro, acabou de conquistar esse prêmio internacional, um prêmio internacional que colocou a Fiat do lado de uma Ferrari. É isso? Quem foi esse ano, que é surpresa, não posso falar ainda, mas a gente consegue colocar projetos brasileiros do lado de empresas que tenham um know-how de design e uma visibilidade muito grande. Então, realmente, um objeto de desejo e um projeto de um carro que o carro brasileiro, comparado com acabamentos, com materiais, com acessórios de carros europeus, ele fica um pouco em desvantagem. Mas, nesse caso, um projeto totalmente brasileiro, desenvolvido pela Fiat de Betim, conquistou esse prêmio. E é incrível a visibilidade que eles estão utilizando. Esse selo vermelho começa a aparecer em todas as campanhas publicitárias a partir de agora, e é realmente um grande ativo que a empresa conquistou. E nesse caso, a palavra que orientou esse projeto, no caso da Araújo foi sustentabilidade, aqui foi originalidade, buscando uma nova linguagem. Eles conseguiram um novo nicho, um novo segmento, porque a empresa não tinha esse segmento de carros com 4 portas, cabine estendida. Então eles acreditaram no potencial de um novo segmento, utilizaram toda a sua equipe de design para isso e conseguiram, junto com outros atributos de design que hoje eles fazem parte de um conjunto. Ninguém mais fala que o carro é ergonômico, que a cadeira que vocês estão sentados é ergonômica. Isso já é pressuposto do design. Então a gente tem que buscar outros ativos para a gente se destacar dos concorrentes. Inovação, design, facilidade, mas o que norteou esse projeto foi a originalidade de buscar um novo segmento de atuação. A gente tem mais um vídeo. O ideal é que a gente só pudesse consumir produtos de design. Eu já pedi para o meu marido que a gente tem que usar produtos premiados, produtos de design premiados internacionalmente.
Então, quando vocês olharem para esse carro a partir de agora e nas ruas, percebam que tem aí um grande esforço brasileiro para buscar esse prêmio. E o terceiro caso que eu trago para vocês é um projeto de comunicação um pouco mais leve aí, para mostrar que o IFE Design Award é um prêmio que ele absorve todas as áreas do design. Então a gente fala de sinalização, na comunicação, a arquitetura hoje está sendo muito bem representada nesse prêmio internacional e os produtos. Esse projeto ele quer mostrar um pouquinho a mudança de comportamento. Aqui a gente vai ver uma originalidade, a gente vai ver uma certa provocação na diversidade das pessoas, mas ele se torna um projeto único e nem sempre esses projetos eles são bem interpretados lá. A gente teve exemplos de outros anos de produtos para a classe popular e esse produto chega na Alemanha com uma certa dificuldade de entendimento. Então a gente precisa muitas vezes decupar esse projeto, explicar um pouco melhor, porque a realidade brasileira nem sempre é interpretada lá da mesma maneira, né? Então a gente tem que ter um cuidado de como apresentar isso. Um outro projeto aqui de produto interessante que ganhou também foi de uma grande empresa. As grandes empresas estão buscando esse reconhecimento justamente porque elas conseguem colocar um valor agregado depois na venda desse produto. Hoje esse produto fica exposto em vários showrooms com esse selo vermelho, mostrando que realmente teve uma preocupação da equipe para fazer esse trabalho. Uma empresa como a Tramontina, que nunca havia inscrito seus projetos, tem mais de 14 mil produtos, começou a perceber que, depois de acreditar em tantas campanhas publicitárias, patrocinar Masterchef e tudo mais, percebeu que com um prêmio de design específico ela conseguia dar mais valor ao seu produto. E ela fez uma escolha bem assertiva, porque ela acabou colocando mais robustez num produto que era para uma classe mais gourmet, de profissionais, e ela conseguiu, utilizando alguns materiais, resistência, polimento, design, fazer com que esse produto tivesse novas formas de uso. Tem mais um vídeo que mostra um pouquinho e exemplifica o produto. Manutenção, limpeza, itens são bem importantes lá fora. A gente consegue perceber aqui. A partir de agora, todas as embalagens da Tramontina desse produto acabam indo com esse selo. Eles fazem questão de evidenciar, colocam uma tag no showroom, exemplificam bastante que é um produto premiado. O design inserido nesse contexto social, ele se transforma, a gente tem que se apropriar disso para cada vez usar isso a nosso favor. Todo e qualquer argumento serve. A gente está falando hoje de reputação, de repertório. Isso a gente percebe quando os jurados que compõem esse grande júri internacional avaliam. Imaginem uma avaliação presencial de todos esses produtos na Alemanha, como deve ser difícil buscar o que evidencia mais um produto, o que evidencia mais em outro, ou o que menos evidencia. Então esse repertório que a gente defende o projeto, ele é bem importante para poder fazer com que essa inscrição seja um sucesso. E quando eu falo de social, a gente tem 3 exemplos de projetos premiados, agora também esse ano. O primeiro é um serviço onde você abastece um cartão e ao invés de você dar uma esmola para alguém, você dá um cartão com uma alimentação, ou com hospedagem, ou com banho. E isso chegou na Alemanha de um jeito incrível. As pessoas perceberam que o design de serviço pode ser assim ilustrado e pensado.
O exemplo do meio é um jogo de tabuleiro para crianças que sofrem bullying. Então, não deixa de ser um projeto social. Hoje em dia, cada vez mais os designers estão inseridos nesse contexto, estão sendo chamados por psicólogos, por psiquiatras, psicoterapeutas, para ajudar na composição de elementos, para ajudar nessas terapias. E o terceiro exemplo é um aplicativo desenvolvido por designers brasileiros, que desenvolveram esse aplicativo para refugiados, onde o aplicativo consegue mapear esses refugiados, saber onde tem trabalho para esses refugiados, onde eles podem se conectar entre eles, porque muitos perderam suas referências. Então a gente está falando de 3 projetos no âmbito social que acabam também tendo reverberam bem e mostram que o Brasil também se preocupa com isso. Eu trouxe alguns exemplos, são muito poucos exemplos. No site do IFE, no site do Centro Brasil Design, a gente tem todos esses exemplos mais detalhados, e a cada ano a gente soma mais e mais brasileiros premiados. Já somos muitos, a gente poderia isso cada vez mais evidenciar. Usem isso a favor de vocês. Eu também sou designer brasileiro, eu também sou um empresário brasileiro. Eu posso estar aqui nesse hall de projetos premiados e me valorizar dessa conquista. O Centro Brasil Design fica à disposição de vocês. Nós fazemos essa interlocução com a Alemanha, todo ano estamos lá acompanhando os jurados e dia a dia a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Eu tenho esse projeto, qual é a melhor maneira de me inscrever? Em que categoria eu me inscrevo? A gente está lá para ajudar. Então nós somos o braço de representação do IFE no Brasil. Nós somos o primeiro escritório de representação fora da Alemanha. Os alemães já perceberam que o Brasil tinha um potencial muito grande e perceberam no Centro Brasil Design uma instituição que poderia provocar isso aqui no Brasil. Então, eu convido vocês a perguntar se o projeto de vocês teria potencial. A gente está à disposição para fazer isso e ajudá-los a conduzir esse processo. A gente só não consegue pagar a inscrição, mas a gente ajuda toda essa condução de processo para que a gente tenha cada vez mais brasileiros premiados e quem sabe a gente chegue aí ao ranking dos 5 países mais premiados. E a gente quer continuar fazendo essas conexões transformadoras, se não for através do IF Design Award, seja através de outras conexões. Os empresários chegam a nós diariamente pedindo referências, pedindo conexões, e a gente faz questão de ajudar. Cada empresa que conhece o processo de design se fideliza, não volta atrás, porque percebe que o design traz resultado positivo para o negócio. E já foram mais de 5.300 empresas que a gente fez conexões nesses últimos 18 anos. E a gente quer cada vez fazer isso mais e mais. Nós trabalhamos nos bastidores. A gente quer fazer com que esse casamento entre o escritório de design e a empresa seja o melhor possível e renda cada vez mais frutos. E a gente faz isso através de alguns programas de apoio, às vezes com recurso do governo, às vezes não, de forma independente, mas a gente está sempre à disposição para fazer essas conexões. E a gente tem uma equipe multidisciplinar justamente para fazer com que a gente perceba essas várias linguagens. Às vezes a minha fala com um grande empresário não pode ser a mesma de um pequeno empresário. Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e sensibilidade para poder saber chegar nas pessoas e buscar o argumento certo para convidá-las a vivenciar o design. Eu agradeço a atenção de vocês, aí está o meu contato, espero o e-mail de vocês e agradeço a atenção. Obrigada. Bom, a gente teve uma conjunção astrológica aí que tem 3 ex-jurados na plateia, um sou eu, né? E o Bruno Porto e o Levi Girardi, que eu queria convidar aqui para o palco para a gente fazer um bate-papo. É uma oportunidade rara essa de, talvez nas 3 últimas edições, ainda tem essa coincidência, e abrir o bate-papo para o público. Queria falar que eu sou vice-presidente da B-Design, o André Popovic, presidente, também está aqui, e a B-Design tem uma grande preocupação com uma participação cada vez mais expressiva do Brasil em festivais internacionais. Também temos políticas de subsídios, apoios, descontos nas inscrições. Quem quiser falar com a gente está com o stand ali logo na entrada, os designers de plantão, estamos às ordens para associá-los e desenvolver aí esse nosso setor. Pode sentar, gente, eu vou sem lugar.
Bom, eu fiz umas perguntas aqui para todo mundo. Na verdade, eu quero falar um pouco de coisa ruim também, né? Porque fica parecendo que prêmio é só alegria. Primeira pergunta é custo. É sabido que inscrever-se num prêmio fora é caro, é muito caro. E grandes prêmios internacionais ainda cobram um winner package, que é exatamente um valor de divulgação, catálogo e promoção dessa empresa, que faz com que um prêmio fique em torno de... Alguém quer saber quanto custa? Eu acho importante, né, galera? Essa é a parte mais difícil. O Gustavo pegou o ponto assim, mais difícil. Já vai na jugular, né? Bom dia, Gustavo. Realmente não é barato. Até sexta-feira, as inscrições com desconto são 350 euros. Essa inscrição para o teu projeto ser avaliado. E realmente, como o Gustavo comentou, você tem que enviar seu produto para lá, ou no caso de peças de comunicação, você pode mandar um PDF, mas jurados, vocês podem me ajudar melhor. O produto, quando chega lá, manda PDF não. Ele é testado, ele é manipulado. Se você não mandar o seu produto, você tem que entender que os suíços, os alemães, os chineses vão mandar o seu produto. Então, se você estiver fazendo um livro, uma campanha, alguma coisa, a gente está falando de um julgamento que acontece num galpão com 5.000 produtos expostos, os carros. Eu estava chegando com o Levi, eu falei, o carro eles mandaram o carro. Então, certamente, se você não manda o carro, ele não vai ser selecionado, porque você vai ter outros 20, 30 carros do lado, né? O julgamento acontece num galpão no Porto de Hamburgo, justamente porque chegam as coisas design interiores, você tem banheiros montados, as empresas europeias, elas montam toda a estrutura de banheiro, parece que você está entrando numa daquelas antigas lojas de departamento, tipo Sears, né, que você entrava e tinha carro, com a barraca de campo, tudo montado. Então, eu fui jurado do trabalho de comunicação visual, de revistas, publicidade, catálogos, etc. E a gente teve alguns trabalhos, não somente brasileiros, mas alguns trabalhos que não chegaram lá. E aí tinha um PDF para você olhar, não é a mesma coisa. O júri olha literalmente um por um, pega isso, é uma das coisas que é pedido, porque todos do júri são designers. Então, o fato de você pagar 350 euros numa inscrição... Mas não acabou aí não, gente. Calma. 350 euros é um respeito. É um respeito. Quer dizer, você está pagando 350 euros e você vai ter atenção daqueles 3 jurados em cima do seu projeto que vão avaliar. Não vai olhar e falar assim, não, sim, não. Você olha, discute, conversa, detém essa questão. Bom, então tem a taxa de inscrição, né, Gustavo? Você submete seu projeto e você tem que mandar o seu produto para lá, ou algumas peças de comunicação, ou então você baixa o PDF para ser avaliado lá. Se seu produto foi vencedor, você paga uma taxa. E realmente isso é uma prática de alguns prêmios, não só do IF. Acaba sendo um grande negócio, né, gente? Movimenta muitos 1.000 euros. Mas assim, a gente que percebe um pouco do bastidor, é uma instituição séria, só para levar todos esses jurados do mundo inteiro. A parte de estudantes que não é paga, e tem todo um sistema, um aplicativo que é muito interessante. A gente avalia projetos, eu sou avaliadora de projetos chineses e Taiwan, você vê assim uma seriedade. Então, às vezes, até você está subsidiando um pouco a estrutura do prêmio, que também abre portas para os estudantes. Acho que até 2 anos de formado. Então, realmente, é um prêmio caro, mas por quê? Porque o nosso câmbio é difícil. Então, assim, dá em torno de 10 mil reais ao todo. Você fazer a inscrição, mandar o teu produto, e se for premiado, você tem que pagar essa taxa. E daí eu pergunto quanto seria para a Fiat colocar um anúncio numa revista. Essa pergunta. A conversão disso em relação à visibilidade, né? Com 10 mil, você faz muito pouca coisa em comunicação.
Né? Acho que a ponta tem que ser por aí. Falar um negócio a respeito disso, né? A gente, não falando como jurado, mas como participante, a gente participa do IFE desde 2004. E no começo a gente ficou muito incomodado com essa questão de ter que pagar a inscrição e se a gente ganhar, a gente também tem que pagar para estar lá. E depois de um tempo a gente começou a entender, e esse ano na verdade, quando eu fui como júri, eu entendi por que custa tudo isso, né? Realmente a estrutura é absurdamente grande, é muito bem organizado, e ele não é patrocinado. Então alguém tem que pagar isso. Quando todo mundo paga a mesma taxa, quer dizer, a taxa de inscrição é a mesma para todas as empresas, seja para um artesão daqui, quer dizer, para ele proporcionalmente é muito mais caro, ou seja para a Fiat, né? Então a inscrição de 300 euros para a Fiat não quer dizer nada, mas então todo mundo paga a mesma coisa, e para quem for premiado também é a mesma coisa. O que muda mais ou menos, se tiver um carro exposto lá, como tem uma área exposta um pouquinho mais. Mas isso faz com que, por incrível que pareça, você democratize a questão. Quer dizer, não tem um patrocínio, você não vai ficar desconfiando se, por exemplo, se a Sony está patrocinando o prêmio, porque senão não faria muito sentido ela também participar. E aí o que é muito mais importante, realmente 10 mil reais no todo para a Fiat ou para qualquer outra empresa, comparado a qualquer outro custo que você tenha de marketing ou de comunicação ou de mídia, é irrisório. A questão é o que você faz com isso depois. O que você faz com essa informação? Na Europa, na China principalmente, nos Estados Unidos, a questão do prêmio ele tem uma relevância muito grande. As pessoas entendem isso, o consumidor entende isso. No Brasil ainda é uma coisa recente, as pessoas estão começando a entender e só vão entender efetivamente se você comprar um fogão e no fogão tiver um selinho e falar, pô, o que é isso? Aí você vai começar a prestar mais atenção. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é que eu comecei a fazer de um ano para cá é envolver o cliente na premiação. Então o cliente banca comigo a inscrição e o eventual pagamento de um prêmio. Eles têm topado e fica todo mundo pelo menos meio feliz, meio triste juntos. E eu queria aproveitar essa história que você falou de grandes marcas. Eu tenho participado de muitos júris fora, e uma coisa que sempre me vem à cabeça com uma certa preocupação, queria a opinião de vocês a respeito, é que grandes marcas, obviamente, pela sua exposição a essas marcas, chamam mais atenção à inscrição do que talvez trabalhos de um nível até mais de excelência, mas com uma sutileza maior na solução de design. Eu queria entender primeiro se vocês concordam com essa minha hipótese e se como vocês lidam com isso, para não ficar impactados apenas pelas grandes ideias, pela Ferrari que está ali exposta, comparar a Ferrari com um eventual cartão de visita que tem uma ideia genial de design que muitas vezes não tem o chamariz da outra ideia. Eu acho que não faz muito no sentido desse impacto que você está questionando, sugerindo. A forma como os projetos são apresentados para julgamento é bastante democrática. Tá? Você tem exatamente o mesmo espaço para um grande projeto, para um pequeno. Eles estão equilibrados, então não tem isso. Cada categoria é avaliada por 3 jurados. No ano que eu participei, que foi o ano passado, éramos 60 jurados, dos quais 30 eram alemães, 20 eram, 19 eram de outros países da Europa, tinham uns 10 orientais, asiáticos, Ásia, China, Japão, Coreia, e 2 americanos, para não dizer 2 brasileiros, que na verdade não tinha nenhum outro latino-americano ou norte-americano. Isso, de certa forma, corresponde também um pouco ao percentual dos trabalhos que são enviados. Obviamente, um prêmio na Alemanha, você vai ter muito mais empresas alemãs enviando. Mas você tem, então, um júri. Então, por exemplo, na composição do nosso júri, a gente tinha um europeu, um alemão e um brasileiro que tinha experiência na China. Então, você respeitava muito isso. Então, às vezes, um grande cliente, puxa, na Finlândia, não quer dizer nada para os outros 2 caras, e vice-versa. Né? Então, realmente, a gente avalia os projetos um a um, não tem uma questão nisso. O que a gente via muito, né, o que ele falou, os chineses estão com muito projeto. A política de promoção de premiação para ele, porque para a China, para o Japão, você ter uma chancela europeia
eles primeiro trazem isso de volta para cá, para os países deles, né? Mais ou menos como a gente se foi premiado lá fora, é muito bom, né? Tem isso no mundo todo, e tem isso também na Europa. Foi premiado na América Latina, então é muito bom lá. O olhar do outro, a visão do outro, por algum motivo parece valer mais, né? E a gente então vê que os asiáticos estão investindo muito nisso, porque primeiro eles trazem de volta, e depois porque eles estão tentando entrar no mercado europeu, norte-americano e latino-americano. A China então nem se fala, né, com seus produtos. Ter essa chancela, esse selo de metro, de design, de qualidade, para eles é importante. Então, eu vou emendar essa história com uma outra pergunta que sempre me fazem: tem lobby do júri ou não? Não tem lobby do júri. Eu só queria responder a pergunta anterior, que é muito boa. Só um comentário também, né? Esse ano tinham dois participantes do júri do Hemisfério Sul. Aí, na verdade, eu fui ver um, que era eu e um brasileiro e um argentino. Mas quando eu fui falar com o argentino, nem era argentino, era italiano. Quer dizer, então só tinha um do Hemisfério Sul, que dá um desbalanceamento geral aí. Mas a Argentina não tem muitos projetos. Eu dei uma pesquisada no histórico do IDEM, eles não têm muitos projetos. Eles tiveram um projeto que é de uma empresa japonesa na Argentina. Mas eu realmente não vejo essa questão de grandes marcas, né? Não mesmo. Quando a gente vê grandes marcas, tem uma coisa interessante. Tem uma parede, por exemplo, só de geladeiras. Tem umas 30 geladeiras. Metade delas da Midea, sabe? Então, é até difícil comparar um pouco. Então, acho que não. Acho que a marca não é relevante a esse ponto. Até porque, aí é uma visão particular, eu acho que minha, e muitos designers hoje compartilham disso. Um dos lugares que eu como designer, eu bebo muito para ver inovação, são esses sites de financiamento coletivo. O Kickstarter, por exemplo. Então, o Kickstarter, para mim, é onde eu olho o que está acontecendo de novo. Por quê? Porque são empresas pequenas, que não tem uma grande estratégia gigante lá para segurar tudo de mercado, etc. Ela está menos presa ao mercado e está muito mais olhando para o consumidor final, para o impacto que ela vai ter. E dali sai muita coisa boa. E isso a gente percebe também numa premiação como isso, né? Então tem vários prêmios lá que a gente deu que, nem sei que empresa que é, não sei então, só sei o país que está escrito, mas que empresa que é, não faço ideia. Porque tinha muita inovação carregada ali, né? Então a marca realmente, para mim, e para os jurados do meu grupo ali, não fez muita diferença. E o lobby? Não tem lobby, não. Não há? Não. Eu não senti, pelo menos. Eu estou fazendo um caminho de suspense. Essa que era a pergunta que era. Não, pior é que não tem mesmo. Pior é que não tem como ter. Não tem como ter. Não, a gente ganha uma caneta, um bloco. Eu ganho um bloco que você faz a anotação e fala, não, você pode ficar. Mas que suborno péssimo, né? Eu queria saber se alguém... É muito retilíneo, é muito correto, não se discute isso, tem respeito pelos todos os trabalhos avaliados, a gente pode ver, com certeza. Pegando uma coisa que você tinha falado, para a empresa, eu acho que é extremamente válido, uma chancela extremamente válida no sentido de produtos brasileiros. Primeiro, teve esse exemplo, né? Quer dizer, o que você, uma grande empresa, uma média empresa, consegue com R$10 mil de investimento de imagem, não é grandes coisas. Se você está pegando, se o seu produto, trabalho, projeto, cliente, você como profissional, como estudo, está pensando no mercado externo, o IF é uma boa coisa. É um cartão de visitas, é uma chancela de apresentação. Entendeu? Para o cara que está trabalhando aqui, que vai fazer as coisas aqui, é só local, não acho que de repente vale para um pequeno cara, entendeu? Né? Agora, a gente tem relatos que o empresário colocava sua equipe de vendas aqui no Brasil, fala para quando a pessoa entrar na loja que esse produto já foi premiado internacionalmente. Então, às vezes, até um atributo de venda no país que a gente não percebe se a gente não der o devido valor. Né? Não, é isso que o Gustavo tem feito, né? Quer dizer, dentro da coisa dele. O Gustavo foi jurado há 2 anos atrás, ou foi ano passado, o mesmo foi esse. Tem seguido isso. E a própria presença de jurados brasileiros no concurso, no evento, é relativo aos projetos brasileiros que estão sendo inscritos. Quer dizer, como falando, não tem muito projeto da Argentina, não tem muito jurado da Argentina. Como é que
não tem muito jurado porque não tem muito projeto, ou não tem muito projeto porque não tem muito jurado? Né? E é muito legal porque essa diversidade do júri é exatamente para que a gente consiga responder questões que são pertinentes às culturas locais, né? Acho que isso é um respeito também pelo projeto. Muitas vezes a gente recorre a um jurado que não está no nosso time, mas que é daquele país do projeto que a gente está analisando, para saber se aquilo tem algum sentido que a gente não entendeu. Eu pelo menos faço isso sempre. Sobre isso, né, o prêmio desse ano do Fiat Toro, aconteceu isso, né, porque tinha todos os carros lá, né, tinha BMW, Mercedes, Mini, né, incrível, né, e tinha lá o Fiat Toro. A Fiat é uma marca internacional, claro, italiana, global, mas aqui, o Fiat Toro ele foi feito para o Brasil. Ele é muito peculiar, só tem no Brasil, foi feito por brasileiros. E eu não fiz parte do júri da Palha Automotiva, mas eu estava passando por lá e, como eu era brasileiro, o pessoal falou: por que raios vocês têm um carro, uma picape desse tamanho no país? E a gente tem um histórico de picape pequena. Então é um produto muito peculiar para o nosso mercado que tem um impacto enorme aqui. Vide isso o resultado de vendas que o carro tem. Então essa interferência que a gente pode ter, né, ela tem um valor. Que ela é bem-vinda. É super bem-vinda, porque tinha 2 alemães e um americano julgando um carro que para eles fazer o menor sentido. E tem a questão do veto também. Você tem um momento do veto que também é um momento de você, como jurado, os projetos de produto, depois que é feita a seleção que vai estar, cada jurado recebe uma bandeirinha vermelha e ele olha todos os projetos que foram selecionados, que estão lá marcados com a bolinha verde. E se ele discorda do projeto ter sido selecionado ou não ter sido selecionado, da bolinha verde ou vermelha, ele pode botar aquilo lá e isso no último dia é levado a uma discussão assim. Então ficam todos os jurados sentados nas cadeirinhas. Então, ó, o primeiro projeto é esse aqui, que é o projeto tal. Quem é que falou que esse projeto não tinha que ser selecionado? Aí o jurado vai lá: olha, eu acho que esse projeto é isso, é isso, é isso. E às vezes é um jurado que tem uma intimidade com aquele mercado, com aquele país e aquela coisa. E aí tem uma discussão e aí tem, vamos lá, entra ou sai? Entra. Todo mundo levanta a mão? Tá, então tá bom, entra sim. E resolve. Só não é com essa suavidade toda. Não, é alemão, tá? Entendeu? É 1 minuto cada um. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Fala. Maioria simples. Se a maioria é simples. Maioria simples. Porque em Cannes tem um processo parecido também, né, no júri de Cannes, e eles é a maioria absoluta, vai ser 2/3. A maioria é simples. E contado meio brasileiro, assim, vai funcionar. Como é que está intermetendo? Não pode levantar 2 mãos, mas não tem brasileiro para levantar 2 mãos, só todo mundo não, um voto só. Qual o protecionismo você avaliar um produto do seu próprio país? Não cria uma certa. Assim, tem um teu e do outro país, você acaba escolhendo o seu porque, né? Olha, eu posso falar, eu luto pelo Brasil muito, mas eu falo sempre o seguinte: eu já tirei projeto brasileiro que não merecia o prêmio. Então o meu critério é sempre a qualidade, mas eu tenho bons índices assim, nos prêmios que eu trago para o país, assim, porque eu acho que é essa dificuldade das pessoas entenderem o nosso repertório é muito. A diversidade nos dá um repertório muito específico. Parece contraditório, mas é isso que eu acho que acontece, né? O que eu queria dizer é que assim, você não tem que escolher um. Você colocar toda aquela energia para selecionar um. Você busca os melhores. E como sempre é um grupo numa categoria, é uma democracia até no voto, assim, né? As decisões são mais coletivas. É isso mesmo. A gente até quando começou a fazer, quando explicaram como é que era o processo, falou assim: a gente pode olhar individualmente, eu saio botando, não, a gente prefere que vocês façam os 3 juntos. Então, os 3 juntos, a gente discutia, olhava, decidia se era bolinha verde ou bolinha vermelha, e na sequência tinha um assistente que vinha com um scanner para escanear o QR Code da ficha de inscrição para já mandar. No ano passado foram 5.300 e voos de inscrições. Quer dizer, você depois fazer na mão não dá. Então é sim ou não, entra ou fora. E aí, de novo, você pode, se o projeto não for bom, ele não vai entrar, porque por mais que você diga: não, eu vou botar um projeto do Brasil e tem 2 caras europeus que não vão achar o projeto viável, interessante, de qualidade e tal. O que acontece é que você eventualmente, talvez pela quantidade de europeus, você tenha mais conhecimento de causa num determinado sentido, num determinado projeto
público-alvo da coisa. Talvez eu vi algumas questões assim, que às vezes o lúdico perdia para o racional, talvez por isso, mas também, de novo, foi um momento de uma discussão de alguns projetos. Mais alguém? Só uma curiosidade da bolinha verde e bolinha vermelha, obviamente, a princípio, obviamente, né? A bolinha verde é para o premiado e a vermelha para o não premiado. Sim, senhor. Só que o Red Dot é o principal concorrente do IFE e é ponto vermelho, né? Em tradução para o português. E no Red Dot é o contrário, a bolinha vermelha é o premiado. É uma rixa subliminar entre Elias. Para causar uma confusão, os caras são jurados dos dois, né? Exatamente. Bom, acho que nosso tempo também acabou. Como que a gente está de tempo? Ela levantou uma placa de 20 minutos há 20 minutos atrás. Eu queria só fazer um convite. Dia 20 de outubro a gente encerra as inscrições esse ano. E eu coloco o Centro Brasil Design à disposição de vocês para ajudá-los aí nesse mês que falta. A gente está já com um número bem representativo esse ano, mas a gente quer realmente chegar num ranking melhor. Então a gente fica à disposição para tirar alguma dúvida que vocês tenham. Eu queria agradecer vocês, agradecer a presença, falar que às 7 horas tem outra palestra super legal aqui no palco. Quem puder vir assistir os punks, vamos falar aí de projetos também bem interessantes. Bom, muito obrigado, gente. Boa noite.